Olá, boa noite. Que bom, estamos juntos novamente e chegou o tão esperado mês de dezembro. O mês de dezembro que marca para nós o nascimento do nosso Rei Jesus, o nosso Salvador Jesus Cristo. O mês onde nós comemoramos então aí no dia 25, uma data que foi estipulada então e a gente tem comemorado ao longo dos anos, no dia 25, então o Natal. E o Natal tem toda uma atmosfera diferente, algo que a gente começa a sentir no clima, tanto quando a gente fala com as pessoas, como no próprio comércio, né? A gente vê tudo transformado, as luzes, as casas iluminadas, as decorações, enfim. Mas o sentido para nós, o que realmente faz sentido para nós, é saber que Jesus nasceu. E pensando nessa questão e pensando, puxa, Jesus nasceu, é mesmo onde a gente lembra do nascimento de Jesus, o valor que há nessa presença de Deus na terra, no formato de homem, ele se fez carne, através do seu Filho, Jesus. E eu fiquei pensando que logo no início da história, quando a gente começa a ler a história de Jesus, o nascimento de Jesus, onde Maria é avisada pelo anjo que ela vai receber ali, conceber o menino Jesus, o Emanuel, e também José recebe a visita do anjo para convencê-lo de que de fato aquela gravidez era divina, algo realmente de Deus. E a gente vê toda essa atmosfera, todo esse momento alegre, esse momento de entendimento, de compreensão que era a vontade de Deus acontecendo na vida de Maria e de José. Só também a gente, ao continuar lendo no capítulo 2, nós vamos nos deparar com uma situação na qual eu quero ministrar essa noite justamente sobre isso. E o título dessa mensagem de hoje é: ainda estão tentando matar Jesus Cristo. Ainda estão tentando matar o Emanuel, o Rei dos Reis, o grande eu sou. Por que eu estou falando disso? Porque houve, né, então, naquele tempo, naquele momento, anúncio do nascimento de Jesus, ou seja, do Messias. E isso chegou aos ouvidos do rei Herodes naquele tempo. E o rei Herodes ele não era muito benquisto entre os judeus e ele também então não tinha muito, como se diz, interesse que viesse um judeu para cuidar, né, para rebanhar, para cuidar, apacentar o povo. Então ele temeu, ele teve uma certa temência ali de perder o seu trono. E aí o que acontece? Quem conhece a história, e ao ler essa história aqui no capítulo 2 de Mateus, a gente vê que há uma passagem de alguns magos, e esse rei então conversa com esses magos e pede para que esses magos vão até onde está Jesus, né, sendo guiados pela luz, pela estrela, e aí então eles chegariam até Jesus. Ele pede para eles coletarem informações sobre quem era esse menino, quem era esse menino que estava para nascer e que supostamente seria um rei, certo? Que estaria se cumprindo Isaías 9, onde o profeta Isaías fala sobre o nascimento do Rei dos Reis, né? O Salvador. Então a gente vê ali um interesse que primeiramente parece ser bom, porque ele pede para os magos, né, dizendo: vão lá, visitem ele, depois eu quero também adorá-lo, né? Há uma conotação ali meio sarcástica, porque de fato ele não queria adorar Jesus. Mas o interessante é que mesmo ele não aceitando a presença de Jesus, ele creu, de certa forma, que Jesus poderia ser uma ameaça para ele. Ele creu em Jesus de uma certa forma a qual lhe apresentava como um risco à sua autoridade. E olhando, né, a continuação ali dessa história, e os magos vão até lá, adoram Jesus, entregam seus presentes, né, há toda aquela comoção. A gente lembra também que há um momento onde Herodes fica furioso porque os magos não voltam para prestar relatório para ele. Então ele
inerte ao que estava acontecendo, sem saber notícias, sem saber informações alguma, ele pede simplesmente, ele convence lá as pessoas, os seus responsáveis lá, as pessoas que estavam junto com ele, para que viessem matar todas as crianças que tivessem de 2 anos para baixo. 2 anos para baixo. Por quê? Ele não sabia há quanto tempo essa criança já tinha nascido, se já tinha nascido, quanto tempo. Então ele, para não correr riscos, ele mandou matar as crianças. Foi uma morte terrível naquele momento, onde várias mães perderam seus filhos. Há uma probabilidade, há alguns estudos que falam sobre 20 pessoas, 20 crianças, porque a cidade de Belém era uma cidade pequena, tinha uma população pequena, então tinham poucas crianças. Por isso foi tão rápida a forma de agir de Herodes ao levar lá em consideração as crianças de 2 anos para serem mortas, para que Jesus, ou seja, esse menino Jesus, não viesse a crescer e a tomar então o lugar dele algum dia, ou a sucessão daqueles que ele estaria colocando algum dia no seu lugar. Então, o que eu quero mostrar com isso? O que eu quero apresentar nessa mensagem? Que o inimigo ele sente a ameaça, o inimigo ele sente a presença do poder de Deus e ele reconhece que é Deus, ele reconhece que há uma autoridade acima dele. Só que o que ele faz? Qual é o plano então do inimigo? Mandar matar. Não é o que nós lemos lá quando a gente fala sobre para as ovelhas, né? Que Jesus é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, e ao contrário do lobo, né? Que vai lá como um ladrão, ele quer matar, o inimigo é como um ladrão, ele quer matar, roubar e destruir. Então, a tendência que nós vemos sempre do inimigo é matar. E por que eu disse, e o título dessa mensagem é justamente esse: ainda estão tentando matar Jesus? Porque Herodes tentou matar Jesus antes que ele crescesse, se desenvolvesse e iniciasse o seu ministério, para que não colocasse o reinado dele em risco, a dominância dele, né, a dominação dele em perigo. E a gente vive todo um contexto ainda onde o mundo jaz do maligno. A gente sabe que as pessoas ainda que não conhecem a Jesus, que não entregaram suas vidas para Jesus, ainda estão sujeitas à autoridade deste mundo, às coisas deste mundo, à própria carne, à sua própria vontade, aos seus desejos, que vão totalmente contrários àquilo que é o padrão de Deus, e também pelo fato de não crerem em Jesus Cristo e não entregarem as suas vidas para o Senhor. Então, o que acontece? O que o inimigo faz? Ele mata as pessoas de forma que elas não conheçam Jesus. Ou seja, já que ele não consegue matar Jesus, ele mata as pessoas antes de elas conhecerem Jesus. Mas calma, não estou dizendo que o inimigo está matando, a culpa de todas as pessoas morrerem é do inimigo, que é de Satanás. Não, por favor, não é isso. A questão toda é que o inimigo, ele mata, mas ele não mata só fisicamente. Ele mata a esperança, ele mata o prazer na vida, ele tira da gente o prazer de viver, onde então muitas pessoas entram na depressão, entram no mundo das drogas, porque perdem o valor e sentido das suas vidas. Isso é uma morte. Morte para uma mãe que está com seu filho nas drogas. Morte para uma esposa que tem o seu esposo viciado no álcool. Morte para uma mãe que planeja um futuro abençoado, um futuro de glória para o seu filho, e o seu filho não honra a sua mãe, não honra aquilo que a sua mãe investiu, os seus pais investiram. As noites em claro, o choro, as fraldas que nós trocamos, né? Eu falo trocamos porque eu tenho 2. Então, a gente faz de tudo pelos nossos filhos e chega um momento da vida deles que eles precisam tomar decisões. E baseado nas suas vontades, seus desejos e muitas vezes nas suas aventuras, decepcionam e não honram os seus pais.
Então sim, eu falo que o inimigo ele ainda continua matando, tentando matar, e muitos ainda estão morrendo sem conhecer Jesus, morrendo tanto fisicamente como espiritualmente. Muitos conheceram Jesus, mas não reconheceram quem era Jesus. Olha o que aconteceu com Herodes. Herodes, ele não conheceu Jesus. Ele não conheceu Jesus quando nasceu, então ele não sabia como ele era, não sabia onde ele estava, não sabia onde encontrá-lo. O que ele fez? Mata todo mundo e resolve o problema, corta pela raiz. Se tiver alguma criança com 2 anos para baixo, mata, porque daí não corre-se o risco de eu perder o poder. É triste, é lamentável que ainda há no mundo tanta falta de percepção em conceber a ideia de que Jesus, ele esteve entre nós, ele habitou entre nós, os homens, as pessoas, ele fez milagres, ele curou, ele operou coisas maravilhas. Ele abençoou vidas, ele transformou vidas, ele transformou famílias, ele restaurou famílias. Enfim, o seu ministério foi grandioso e continua sendo grandioso. Mas ainda há aqueles que o negam, ainda há aqueles que ainda ajudam Herodes, concordando, com o inimigo em matar a esperança. E muitas vezes são usados como instrumentos na vida de outras pessoas para tirar a esperança, para tirar a fé, para tirar a expectativa, para desestruturar casamentos, desestruturar os filhos, os pais, as mães, porque a gente vive num momento onde se há drogas, é inevitável que existam drogas, é inevitável que essas drogas cheguem nas nossas cidades. Mas é necessário haver uma compreensão de valor de vida, para que as famílias tratem e trabalhem com isso, com essa realidade que está próximo, cada vez mais próximo das nossas casas, nas esquinas das nossas casas, na porta das escolas. E muitas vezes nós estamos com nossos olhos fechados, os pais estão com os olhos fechados e não estão vendo o que está acontecendo com os seus filhos, o que está acontecendo com o seu marido, o porquê ele está indo para o bar e não para casa, o porquê ele está indo lá, com perdão da palavra, encher a cara com uma bebida altamente alcoolizante, que vai totalmente tirar a noção de espaço e tempo, de realidade, para uma ideia de que vai esquecer daquele problema. E quando a conhece, quem já bebeu, quem já viveu essa vida, sabe que no outro dia você vai acordar e vai lembrar de tudo de novo. Você vai acordar, o problema vai continuar ali e você não resolveu. Então, é uma fuga, é uma covardia. Então, Herodes foi covarde, Satanás é covarde, o inimigo é covarde. Então, seja um covarde se unindo a Satanás e vivendo de forma a destruir vidas, destruir a esperança das pessoas, destruir e desestruturar famílias. Pessoas que se envolvem na vida de outras pessoas, mulheres que se envolvem na vida de homens casados que se envolvem com outras mulheres, mulheres casadas se envolvem com outros homens. O litígio, a traição, cada vez mais a flor da pele, o desejo, a carne, a cobiça, o egoísmo, a vaidade, a ganância, cada vez mais destruindo e matando as pessoas antes que Jesus nasça no coração dessas pessoas. E é por isso sim que eu digo que hoje Herodes é o nosso inimigo, Satanás, não dizendo que o nome dele é Herodes, mas Satanás, ele está aí, como um leão que ruge em volta, procurando quem possa destruir, quem possa tragar, quem possa destruir. Só que como que ele faz isso? Ele vai e faz? Não, ele usa pessoas. Assim como Deus usa pessoas para abençoar, assim como Deus te usa para abençoar, para que a tua boca saiam palavras de bênção, o inimigo usa a tua boca para falar palavras de maldição e de destruição. Cabe a nós tomarmos uma posição.
Cabe a nós olharmos para esse tempo que estamos vivendo, de pandemia, um tempo difícil, um tempo crítico, qual estamos vivendo, onde pessoas estão morrendo, sim, por causa de um Covid, por causa dessa doença, mas ainda estão também morrendo sem conhecer a Cristo. Também estão morrendo sem Jesus nascer nos seus corações. Talvez você esteja perto de um familiar, você esteja perto de alguma pessoa que você conhece, que Jesus ainda não nasceu para essa pessoa. É interessante nós pensarmos no Natal e todo o seu contexto de festa, alegria e presentes, mas nós esquecemos do fato primordial e do porquê nós comemoramos o Natal. Jesus nasceu e Ele precisa continuar nascendo cada dia mais nos nossos corações. Ele precisa ser relembrado todos os dias em nossas orações. Só que não podemos ser apenas como heróis. Vai lá ver como é esse Jesus. Vai ver como é Jesus. Você tem que sair do seu lugar, você precisa sair da sua zona de conforto para conhecer Jesus. Houve um momento onde Deus falou com José, dizendo: José, sai aí da onde você está e vai para Belém, vai para outro lugar, porque eu vou te dizer para onde você deve ir, e só quando eu te disser para sair de lá, você sai. Por que Deus fez isso? Porque Deus já sabia o que Herodes ia fazer. Deus sabe que Herodes era um destruidor e ele iria destruir aquele que era o Messias. Só que os planos de Satanás são frustrados. Creia nisso, os planos de Deus são muito maiores do que nós imaginamos, pensamos ou idealizamos. Deus ele está sempre à frente, dias à frente, horas, passos à frente da nossa vida. Então ele sabe do dia de amanhã e é por isso que ele fala a sua palavra: não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos pelo que havei de comer amanhã. Não é porque você não vai ter que fazer comida, você não vai ter que ir lá no mercado fazer compra. Não! É pelo fato do alimento espiritual que você não vai ficar sem. Você nunca vai ficar sem o alimento espiritual, porque enquanto houver fé, enquanto houver fôlego de vida no seu corpo, quando você ainda respirar, louve ao Senhor. O salmista diz: todo ser que vive, louve ao Senhor. Você está vivo? Louve ao Senhor. Estou com dificuldades, estou com problemas, agora em dezembro eu tenho que dar presente para um monte de gente, eu não tenho dinheiro. Olha só quanta futilidade nós pensamos. Nós pensamos com coisas que não precisamos nos preocupar. Nós carregamos fardos que nós não precisamos carregar. Se você não tem dinheiro para comprar presentes, não dê desculpa. Simplesmente abrace, ame e deseje o melhor para essas pessoas. Por favor, é algo que a gente precisa olhar para o sentido verdadeiro do Natal, senão nós perdemos o foco, nós perdemos realmente a expectativa e nós, é morto em nós, é abortado em nós aquilo que está nascendo, que é a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, creia no Jesus Salvador, aquele que nasceu para salvar, aquele que nasceu para reinar, e ele reina. Tentaram matar ele, tentaram matar ainda quando criança, tentaram matar outras vezes. O plano para matar Jesus, quando nós lemos a palavra, o plano para matar Jesus, tudo que foi arquitetado, tudo que foi feito até que eles conseguiram prender Jesus, levar ele até uma cruz lá no madeiro e morrer. Mas quando ele morreu porque ele se entregou. Muito diferente do que aconteceria se Herodes tivesse sucesso na sua missão, quando mandou pessoas matarem, soldados matarem as crianças de 2 anos para menos, para baixo. Ele teria sido mais uma vítima. Mas nós sabemos que os planos de Deus são sempre melhores. E a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus falou o coração de José através de sonhos, disse: olha, vai para outro lugar,
Só sai de lá quando eu te disser. E eles foram, passaram a dificuldade, passaram, mas eles foram e obedeceram, insistiram naquilo que era para ser feito, não desistiram. Bateram de porta em porta, não tinha hospedaria, não tinha onde ficar. Então eles acharam um lugar onde habitavam os animais, um celeiro, uma manjedoura simples, humilde. Ali nasceu o Rei dos Reis, o Salvador Jesus Cristo. Aquele que é meu e seu Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Aquele que há de julgar tanto vivos quanto os mortos. Aquele que tem todo o poder, tem toda a autoridade. Ninguém tem autoridade para matar Jesus, porque Deus está com o controle de todas as coisas. Então creia que Deus está no controle da sua vida. Creia que Deus está fazendo nascer no seu coração o menino Jesus. Relembre disso, comemore, abrace seus familiares, ame seus familiares, dê presentes, amém, se você tem condições, dê presentes. Mas faça com que as pessoas entendam quem é Jesus, quem está nascendo, quem é o verdadeiro Natal. É muito importante nós olharmos para as Escrituras e realmente entendermos como é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, mesmo que ela contrarie muitas vezes as nossas expectativas. Então, não se frustre, não desanime, não esmoreça, mas permaneça firme, orando, convicto daquele que você creu, daquele que você crê, daquele para qual você vive e escolheu viver, porque Ele nos escolheu primeiro. Então seja humilde, seja justo, seja honesto, seja verdadeiro e viva isso, viva de forma clara, viva de forma que as pessoas que estão à sua volta percebam isso, de forma que as suas famílias percebam isso, de forma que você possa ajudar aquele que está perdido, de forma que você possa ajudar aqueles nos quais Jesus está lá pronto para nascer, mas ainda não nasceram por um detalhe, talvez por causa do seu testemunho, do seu mau testemunho, que não nasceram ainda porque você não é uma referência de um cristão dentro de casa. A forma como você se porta, a forma como você age, a forma como você fala, faz toda a diferença. Se você é cristão e você crê nisso, faça a diferença. Viva isso, viva o novo, viva o nascimento de Jesus, viva o nascimento do Salvador no seu coração, para que você não seja mais um a chorar pela morte dos inocentes, para que você não seja mais uma mãe ou um pai a chorar pela vida dos seus filhos que se perderam nas drogas, nos vícios, em acidentes por alcoolismo, que você não seja uma mãe, uma esposa que chora cada vez que seu marido sai e não volta, e quando volta embriagado, agredindo, agressivo, destruindo todas as coisas. Que vocês não sejam homens que chorem pela traição das suas esposas. Antes de tudo isso, permita que Jesus nasça no coração de cada um de vocês, para que tudo isso mude, para que a história de vocês possa mudar e tomar o rumo certo, para que não comece, para que não se inicie nenhum tipo de experiência que depois será vergonhoso, que amanhã ou depois você vai se arrepender e isso vai trazer acusações na sua mente, e aí você não vai achar ser justo diante do Senhor e não vai conseguir se apresentar diante dele. Muito pelo contrário, o Senhor está esperando de braços abertos, como um pai ansioso pela volta do seu filho. Então esse momento, dezembro, é o tempo de nós vivemos isso, a volta do precioso Jesus nos nossos corações, nos nossos lares, o nascimento do menino Jesus nos nossos lares, nos nossos corações, o nascimento do menino Jesus no coração daqueles que ainda não o conhecem, terras férteis, pessoas que estão seus corações prontos para receber Jesus, mas que precisam ouvir da sua boca, precisam ouvir você falar, testemunhar e glorificar o nome dele, de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para que essas pessoas abram seus corações e assim possam se tornar novas criaturas, nascendo de novo, se tornando crianças, como crianças, no colo do Pai, ansiando como leite materno da mãe
que é a palavra de Deus, que é viva e transforma. Amém? Que você possa refletir sobre essa história lá do capítulo 2 de Herodes. Você pode ler em casa com calma. Muito importante você lembrar que Jesus em todo o tempo ele estava sendo cuidado, tanto por José como Maria, mas principalmente por Deus. Aqui nós somos cuidados pelos nossos pais, somos cuidados pelas pessoas que estão à nossa volta, mas principalmente você é cuidado por Deus. Os olhos de Deus estão sobre todas as pessoas, contemplando tanto os bons como os maus. É a graça comum, onde Deus tem de sua graça sobre nós. Mas é sobre aqueles que se entregam, é sobre aqueles que permitem que o menino Jesus nasça nos seus corações, é que é trazida a novidade de vida. É que faz se resplandecer a glória, é onde é acesa a chama ardente que não morre jamais. Por mais que tentem te matar, tentem frustrar seus planos, você tem Jesus no seu coração, você tem Deus conduzindo a sua vida, o Espírito Santo sendo o teu consolador, o Espírito Santo sendo aquele que te convence. Você sabe, se você crer nisso, você vai viver essa verdade, vai experimentar dia a dia as coisas divinas do Senhor. E se você ainda não conhece, se você ainda não entregou a sua vida, há uma oportunidade para isso neste momento. Eu quero orar e que o Senhor poderoso, esse nosso grande Deus, que está no controle de todas as coisas, possa estar aí visitando a sua casa, possa estar aí com a sua família, com você, onde você estiver. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, eu quero agradecer, Senhor Deus, pela misericórdia, pelo Teu poder, pela graça do Senhor que nos alcançou. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha a colocar em nossos corações o amor cada vez maior, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que o menino Jesus, ó Deus, ao qual nasceu para ser o Salvador, que viveu entre nós e entregou a sua vida por amor a nós, esse Jesus, ele nasce também no coração daqueles que ainda não conhecem Jesus, Pai. Em nome de Jesus, e aqueles que já conhecem, aqueles que já permitiram o nascimento do menino Jesus nos seus corações, em nome de Jesus, desperta-nos ao Pai, se estamos adormecidos, se estamos apáticos, ó Deus, as coisas que estão à nossa volta e não estamos dando bom testemunho para, ó Deus, que as pessoas creiam na Tua palavra, entreguem as suas vidas. Creiam, ó Deus, no momento que o Senhor pode vir a qualquer momento e nós precisamos estar preparados para entregues em Tuas mãos para estar na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, visita cada lar, visita cada família, cada pessoa que está assistindo agora neste momento. Eu oro, Deus, intercedendo, clamando por essas vidas. Coloco a minha vida, esta igreja, ó Deus, a Tua igreja, ó Deus, espalhada pela terra. Ó Deus, os pastores, líderes, ministérios, ó Pai, em nome de Jesus, em Tuas mãos. E que possamos viver um momento, um tempo, ó Deus, de refrigério, nesse tempo de dezembro, ó Pai, onde muitos comemoram, ó Deus, o Teu nascimento, mas ainda muitos comemoram o Natal pela data que é, Senhor. Ainda não sabem o sentido da data. Pai, em nome de Jesus, trabalha isso em nossos corações, ministra nossas vidas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Certo? É um grande prazer, é um privilégio. Eu quero agradecer de novo que você que ficou até o final comigo, que a gente possa aí continuar nessa nossa caminhada. Estamos chegando no final de ano. Obrigado para você que acompanhou durante essas nossas mudanças, as jornadas, os vídeos, as nossas séries de mensagens. Você está convidado também a acompanhar no nosso YouTube os cultos de domingo à noite, que também estão sendo transmitidos pelo nosso canal. Tá certo? Deus abençoe suas vidas, um bom descanso e até a próxima. Tchau!